Bom, vamos às questões práticas também. A gente falou agora há pouco sobre o pescado. Aqui no Brasil, tem 58 containers que estão parados nos portos brasileiros, esperando a definição dessas negociações entre Brasil e Estados Unidos, porque os compradores desistiram até este momento da compra. Outro foco é o café do Brasil, que é exportado também para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, há o temor da alta do café. O café da manhã do americano vai ser justamente, vai ficar mais caro, com a alta do preço do café e a alta do suco de laranja, que também são exportados para os Estados Unidos. Mas e aqui? Qual é o prejuízo aqui no solo brasileiro, né? A gente está em contato agora com o presidente do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, que é o Márcio Ferreira, que está conosco ao vivo para falar também sobre o mercado do café, como é afetado neste momento. Olá, senhor Márcio, boa tarde, seja bem-vindo. Oi, Fabíola, boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Vamos lá, já há aí um balanço de qual é o impacto dessa tarifa para o café do Brasil exportado para os Estados Unidos? Bom, Fabíola, veja bem, os Estados Unidos é o maior consumidor de café do mundo, o Brasil o maior exportador. Os Estados Unidos, o Brasil responde por 35% de todo o café exportado para os Estados Unidos, e para cada dólar de café exportado, é gerado na economia americana 43 dólares. São 2.200.000 pessoas que trabalham no café, dentro da indústria cafeeira, nos Estados Unidos. Além disso, o fato de que 76% dos americanos tomam café todo dia. E essa tarifa, nós tivemos primeiro aquela primeira indicação de tarifa de 10% e agora mais 50%. Obviamente que ela impacta os dois lados. Impacta o consumidor, uma vez que agrega tarifa no custo e é inflacionário, e nós estamos falando de uma população independente de ser republicana ou democrática, é a população que adora tomar café e cafés do Brasil. Ao mesmo tempo, o Brasil, obviamente, tem outros mercados, mas sim, o impacto de uma taxação de 50%, ela é muito expressiva. E, normalmente, o que acontece? Quando você tem impactos desse porte, afeta as bolsas, principalmente a Bolsa de Londres, no caso do Robusto, e Bolsa de Nova York, no caso dos arábicas, e a permanecer essas taxas, é bem provável, salvo acidente climático, que as bolsas venham a ser afetadas e os preços vão cair, porque os importadores, obviamente, ao indicar seu nível de compra e agregarem a tarifa, terão seus níveis de balizado de compra mais abaixo. Isso é muito prejudicial para a cafeicultura como um todo, desde a exportação e, obviamente, a produção. Lembrando que o Brasil, sendo o maior exportador, ele obviamente conta com a parceria que ele tem ao longo do tempo com os Estados Unidos. A gente vê, por outro lado, Fabíola, é importante dizer que a produção mundial de café, não só o Brasil, ela está muito ajustada em relação ao consumo. Então, eventualmente, se os Estados Unidos importam menos do Brasil e outra origem cobre essa diferença, necessariamente sobraria também em outros destinos espaço para o Brasil compensar essa diferença, dado a produção muito ajustada. Todavia, a gente tem uma perspectiva para o ano que vem, em condição climática favorável. As lavouras de café no Brasil estão muito bem posicionadas, fruto dos preços altos que nós tivemos, recorde dos preços de café nos últimos 2 anos, principalmente no ano passado e esse início de ano. E, ao mesmo tempo, a gente entende que há que se ter diálogo em relação a essa tarifa, ou mesmo a tarifa de 10% ou 50%, uma vez que ela não conversa com a realidade. Os 10% primeiro colocado, há dias atrás, tinha como foco uma eventual reciprocidade, quando a gente sabe que a balança comercial ela tem sido desfavorável para o Brasil como um todo. E agora, como você colocou, está ouvindo vocês aí, essa nova tarifa, ela tem, obviamente, um foco muito político,
e que não conversa com a necessidade, com a realidade, tanto do consumidor quanto do exportador. O Secafé, que Agora, representa... Márcio, Oi, nós estamos tratando de uma questão econômica contra um pano de fundo político, como você exatamente. realçou agora. O Uhum, presidente Lula disse em entrevistas que está analisando a reação que o governo brasileiro vai retaliar, vai impor uma resposta ao governo americano e vai chamar os empresários para claro. discutir o tom dessa resposta. Né? O que eu lhe pergunto é: o agronegócio brasileiro, ou um pedaço dele, é associado a uma preferência política pelo Bolsonaro. O senhor tem dificuldade, se for convidado a participar de uma reunião com Lula, tem dificuldade de estabelecer esse diálogo? Acha que a intervenção do governo brasileiro é necessária? Receia que a resposta do governo possa prejudicar ainda mais os negócios? Como está analisando essa situação da imbricação política nessa situação, nessa crise econômica? Josias, muito obrigado pela pergunta, sua colocação. Não, não teria nenhuma dificuldade em sentar e dialogar. Nesse final de semana, inclusive, 2, 3 e 4, nós tivemos em Campinas o que pode ser considerado entre os três maiores fóruns da cafeicultura mundial, que foi o 10º Coffee Dinner Summit realizado pelo Secafé, com presença de em torno de 2.000 pessoas, se você somar todos os dias, e 1.000 pessoas inscritas, e 35 países. E a gente dialoga, eu inclusive participei há 45 dias atrás, eu fiz uma viagem pela Ásia durante 30 dias, estive 12 dias com toda a delegação brasileira, estava ali o presidente Lula, os ministros, estive em voos, estive em sala VIP, tenho estado em Brasília, não tenho essa dificuldade de dialogar. Entendo, inclusive, que precisamos dialogar. O setor privado, obviamente, vai buscar as alternativas junto com o governo, para que não haja esse impacto. Eu até entendo que há que se ter uma negociação, vai ter uma negociação, e nós não podemos, de jeito e maneira, tomar um partido favorável a um lado ou ao outro, mas nós temos que trabalhar com quem governa. E quem governa tem os instrumentos, junto com o setor, para que nós alcancemos um sucesso, obviamente, integral. Tem um outro dado interessante aí. O café, ele deveria estar isento de tarifa exatamente porque ele não é produzido, ele não compete, ele não é produzido pelos Estados Unidos. Então, ele não compete. Quando a gente conversa com as lideranças lá fora, e o Secafé interage muito com a NCA americana, inclusive estava conosco no nosso fórum na semana passada, e nós estamos com ele de todos os fóruns na Europa e nos Estados Unidos, a gente entende que está sendo feito um trabalho, obviamente, com o objetivo de não ter esses impactos. A semana passada nós falávamos em 10%, agora estamos falando em mais de 50%. Então, assentar-se com o governo Lula, estar sentado com os ministros é uma coisa que eu, como presidente do Secafé e outras lideranças já o fazemos, temos um relacionamento muito bom, não teremos essa dificuldade. Nessa viagem, como eu falei, tivemos bastante tempo de conversar com os ministros, e eu costumo dizer o seguinte: com um cafezinho e com uma boa conversa, a gente consegue ser amigo. Nós temos que ser amigos e dialogar. Isso é o mais importante. Não tenho essa dificuldade. É isso. Vamos negociar, não sei em que termos, né, Márcio, porque essa é a situação. Eles estão pedindo para cancelar o julgamento do Bolsonaro. Como negociar, né? O que pode fazer, né? Não, são coisas totalmente distintas. O nosso foco é o seguinte: nós temos um universo de centenas de milhares de produtores que dependem sim do comércio internacional, dependem sim do nosso trabalho, e o nosso trabalho não pode ser enviesado. Nosso trabalho tem que ser em prol de quem acorda muito cedo, trabalha em prol da economia brasileira, em prol do sucesso do Brasil e em prol de relações bilaterais, seja com qual país for, uma relação boa e respeitosa.